Gênesis capítulo 12. Quando o reverendo entrou em contato comigo, foi esse texto que Deus trouxe à minha mente, ao meu coração. Talvez porque eu tenho pregado em Gálatas sobre a aliança de Deus com Abraão, então foi o primeiro texto que veio à minha mente. Gênesis 12, de 1 a 3. Vamos ler todos juntos a palavra do Senhor? Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pai, fala o nosso coração nesta noite, dá glória ao nome de Jesus. Nós temos te adorado e clamamos o enchimento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Pedimos que o Senhor visite teu servo Silas com cura. Ó Senhor, põe tua mão curadora sobre o teu servo em nome de Cristo Jesus. Livra-o deste mal-estar. O Senhor sabe, Deus, ó Pai, que o ministério é intenso, os desafios são muitos e o teu servo precisa de saúde. Então, para a tua glória, por tua bondade e graça, visita-o com saúde. O pastor Camargo já orou por nosso irmão Alberto, mas nós nos condoemos com ele. Louvamos-te, ó Deus, por ter tido Luzia tanto tempo em nosso meio, e agora ela já está na presença do Rei Jesus. Pai de amor, eu quero pedir ao Senhor que nos enchas, Deus, com teu Espírito, e que tu nos movas a cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não queremos, ó Pai, ficar aquém um passo, mas queremos, Deus, cumprir a tua palavra, obedecer ao Senhor, porque somos salvos pela graça, vivendo para a tua glória todos os dias da nossa vida. Aquece o nosso coração e nos move, ó Deus, depois de ouvir esta mensagem, a cumprir o chamado do Senhor para a nossa vida. Nós oramos clamando em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Todos nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que o reformador João Calvino não queria ser pastor. Vocês se lembram muito bem quando ele passa pela cidade de Genebra, e ele passa por ali porque o caminho mais habitual estava fechado por causa de uma guerra, e o reverendo Guilherme Farel descobre que ele ali está e o insta a ser pastor com ele em Genebra, e ele diz: eu de jeito nenhum, eu vou me dedicar à teologia, aos estudos, eu sou um cara introspectivo, eu não quero saber desse negócio de ser pastor. Mas Farel insiste com ele, e ele diz: eu não, Deus não me chamou para ser pastor. Eu vou estudar teologia, vou me dedicar ao ócio espiritual. Até que Farel dá um golpe na mesa e diz: que Deus amaldiçoe a sua vida, que Deus amaldiçoe o seu descanso. E Calvino, então, com medo, cai no ministério assustado. Mas a partir daí ele dedica-se ao seu ministério em Genebra até ser expulso. Depois tem um ministério abençoadíssimo em Estrasburgo, e mesmo contra a sua vontade volta a Genebra. Sofre muito no ministério. E Calvino tinha como lema da sua vida, no seu brasão, uma mão com um coração que dizia: o meu coração te ofereço, ó Senhor, pronta e sinceramente. O meu coração te ofereço, ó Senhor, pronta e sinceramente. Há uma frase do missionário Charles Studd, irmão, que tem impactado a minha vida durante anos. Charles Studd foi um dos fundadores da missão WEC, que no Brasil é a missão Amém. Ronaldo Lidório é missionário desta missão e também da nossa APMT. E Charles Studd dedicou parte da sua vida na China, no ministério. Depois foi para a Índia, adoeceu, e voltou para a África para entregar a sua vida no Sudão do Sul. E ele dizia o seguinte: se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. E aqui nesse texto nós nos encontramos com o pai da fé, com o patriarca Abrão, filho de Terá, nascido em Ur dos Caldeus. Eles já estavam morando em Harã.
um homem muito, muito, muito próspero. Seu pai lhe deu o nome de Abrão, que significa pai exaltado. Imagina para um menino receber esse nome, reverendo Washington. Pai exaltado. Pai exaltado. Ele, eu sou pai exaltado, eu sou o cara. Pai exaltado. As meninas que queriam casar com um homem que fosse um grande pai, né? Falavam, Abraão vai ser um pai exaltado. Pai exaltado. Mas ele casa, a mulher não pode ter filho. E ele faz 40, 50, 60, o pessoal, pai exaltado. Aí já começou a ser uma gozação, porque ele era pai exaltado e não tinha filho, E assim esse homem se chamava pai exaltado, isso significa Abrão. E Deus chama Abrão com 75 anos de idade, para Abraão ser o pai da fé, ser um cabeça na aliança da graça do Senhor com o seu povo, uma das cabeças, porque o cabeça supremo é Jesus. Abraão prontamente atende o chamado de Deus e vai para um lugar que ele não sabe onde é. Ao olharmos para essa prontidão de Abraão ao aceitar o chamado, nós vamos aprender aqui as exigências de Cristo para o chamado. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. Ele tem um chamado para sermos crentes, para sermos piedosos, para cumprirmos a missão no seio de nossa família. Ele nos dá 12 talentos específicos para que os desenvolvamos para a sua glória. Mas Ele também tem o chamado para cada um de nós de pregar o Evangelho, de fazer discípulos e de sermos instrumento de transformação neste mundo. E ao olharmos para o texto, para as exigências do chamado que o Senhor fez a Abraão, nós vamos aprender nesta noite sobre as exigências de Cristo para o chamado. Deus tem um chamado maravilhoso para a sua vida. O que Ele exige de você? A primeira exigência de Cristo para o chamado é renúncia. Primeira exigência de Cristo para o chamado é renúncia. O Senhor diz a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Irmão, não é fácil sair da nossa terra. Nós amamos o lugar em que nós nascemos. Nós somos fruto de uma família que é fruto de uma cultura que tem toda uma idiosincrasia específica. Cada um de nós fala de um jeito diferente. Por exemplo, aqui em São Paulo você vê alguns do interior que falam porta. Os da capital já falam porta, mais corretamente. Mas eu que sou lá da região do noroeste de Minas, perto de Goiás, da Bahia, eu falo porta. Minha mulher diz que eu não falo nem o R, ela fala assim, você fala perfume, você não fala nem perfume. Cada um de nós vem de um lugar diferente. E nós amamos a nossa terra. Mas o Senhor muitas vezes nos chama para renunciar à nossa terra. Abraão tem que sair da sua terra. Mas diz o texto que ele gradativamente aumenta a exigência. Ele tem que sair da sua parentela. Seus irmãos, seus primos, seus amigos, seus familiares, todos nós que nascemos em um lugar, tínhamos amizades. Eu me lembro quando eu era pequeno, jogava bola na rua. Nós fizemos um campinho lá na esquina de casa, fazíamos campeonato de golzinho, jogávamos nas férias o tempo todo, soltávamos pipa, descíamos a rua de carrinho de rolemã, e você tem toda uma história, você tem parentela, familiares, amigos, mas de repente o Senhor te chama, tem que renunciar à parentela. Mas a exigência aumenta, quando o Senhor diz a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Abraão era filho amado do pai, tinha intimidade, amizade com o pai. Até essa idade adulta vivia ali no seio de sua família, perto de seu pai e de seus irmãos. E o Senhor diz a ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão não questiona, irmãos, em nenhum momento. Se você ler comigo o versículo 4, o que diz? Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. E outro texto bíblico diz que ele partiu sem saber para onde ia. O Senhor requer de nós renúncia para fazermos a obra de Deus. Jesus, em uma mensagem maravilhosa em Marcos 8,34, diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Se você quer servir a Jesus e seguir a Jesus, você tem que negar-se a si mesmo, negar-se ao pecado, negar-se aos prazeres, negar-se aos seus projetos pessoais. Mas ele diz, mas tome a sua cruz. Você tem que estar disposto a sofrer por causa do nome de Jesus. Mas ele diz, mas siga-me. Você tem que seguir nos passos do Senhor. Você tem que imitar o Senhor. Você tem que estar disposto a ir até as últimas circunstâncias por causa do nome de Jesus. É a frase de Study. Se Jesus Cristo é Deus e Ele deu a vida por você, não existe sacrifício muito grande para você fazer por Jesus. Eu tenho visto muitas pessoas falando, como lidar com voluntariado? Eu não quero voluntariado nenhum, irmão. Voluntário serve a hora que quer, faz as coisas na hora que quer. A igreja não precisa de voluntários. A igreja precisa de discípulos. Porque discípulos não fazem a sua vontade. Discípulos morrem para si mesmos. Discípulos dão a vida por causa de Cristo Jesus. Voluntários servem na hora que querem, escolhem como servem, escolhem o que gastam, escolhem o que fazem, são donos de sua vida. Discípulos não. Discípulos foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus. E tem que entregar a sua vida porque Cristo entregou a vida por causa deles. Certa vez um missionário corajosamente foi pregar o Evangelho num país muçulmano. E ele se adaptou ali de maneira muito tranquila, discipulando seus filhos, tendo contato com as pessoas. De repente, no secreto, seus filhinhos começaram a evangelizar os coleguinhas na escola, e eles começaram a falar de Jesus para algumas pessoas, até que a polícia daquela região descobriu que os missionários estavam ali fazendo discípulos. Então um dia o missionário saiu, quando ele chegou, os policiais daquela cidade estavam na sua casa, com sua mulher amarrada, com seus 2 filhinhos amarrados, e eles gritavam para o missionário, colocando uma arma na cabeça do seu filhinho: nega Jesus Cristo ou seu filho morre. E o missionário titubeando, desesperado, e a mulher chorando, olhando firmemente para ele, assinalando que ele permanecesse firme, e eles gritaram: nega Jesus ou seu filho morre. E o missionário cantou: estou seguindo a Jesus Cristo, não há no mundo melhor que isso. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Mataram o filhinho. Fizeram a mesma coisa com o segundo. O missionário em prantos, a esposa em prantos. Agora eles colocam a arma na cabeça da mulher da sua vida, aquela que talvez poderia lhe dar mais filhos, dizendo a ele: nega Jesus Cristo ou sua esposa morre. Nega Jesus Cristo ou sua esposa morre. E pareceu que ele ia negar. A mulher dele: fica firme, amor, nós vamos nos ver na glória. E ele, chorando, cantou: estou seguindo a Jesus Cristo, não há no mundo melhor que isto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Mataram a esposa do missionário e depois tiraram a sua própria vida. Você está disposto a seguir a Jesus Cristo? Pode ser que isto custe a sua própria vida. O Senhor Jesus renunciou da glória e deu a vida na cruz para pagar os seus pecados. Se o Senhor te pedisse hoje para abrir mão de tudo que você já conquistou, para cumprir a vontade dEle, num lugar inóspito, você estaria disposto a renunciar tudo por causa do Senhor Jesus? Primeira exigência de Cristo para o chamado: renúncia. Pastor, que outra exigência Jesus tem para o nosso chamado? Segunda exigência de Cristo para o chamado: confiança. Segunda exigência de Cristo para o chamado: confiança.
O Senhor disse a Abraão no final do versículo 12: você vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor promete que vai mostrar para ele para onde ele tem que ir. Mas o Senhor faz mais promessas. O Senhor diz para ele: de ti farei uma grande nação. Ele não tinha nem filho, pessoal. E o Senhor diz que vai fazer dele uma grande nação. O Senhor diz para ele: eu te abençoarei. Ele tinha que confiar nessa promessa. Eu te engrandecerei o nome. E o Senhor promete a ele: vou abençoar quem abençoar você, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e através de você todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Abraão não via nada disso naquele momento, mas tinha que crer. E ele creu e confiou e partiu sem saber para onde ia. E Deus cumpriu todas essas promessas. O Senhor prometeu que ia mostrar para ele para onde ir. Deus mostrou. O Senhor prometeu que ia fazer dele uma grande nação e fez dele muitas grandes nações. O Senhor prometeu que o abençoaria e o abençoou. O Senhor prometeu que engrandeceria o nome dele. Ele se chamava Abrão. Deus mudou o nome dele para Abraão. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de uma grande multidão. Deus cumpriu a promessa na vida dele. O Senhor disse que ia abençoar quem abençoasse Abraão. E assim o Senhor fez, abençoando Melquisedeque e todos aqueles que o abençoaram. Mas o Senhor disse que amaldiçoaria quem amaldiçoasse Abraão. E o Senhor amaldiçoou a Faraó, porque tentou destruir a família de Abraão. O Senhor prometeu a ele que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Deus mandou Jesus Cristo na família de Abraão para morrer na cruz do Calvário e pagar os pecados de todos aqueles que nele creem, independente da cor da pele, do sotaque, do lugar em que nasceu, da língua, do idioma, do sexo. Quem crê em Jesus recebe de graça a vida eterna. A vida de Abraão, irmãos, é uma demonstração clara para nós de que vale a pena confiar em Deus. Tudo aquilo que Deus nos promete na sua palavra, Ele cumpre. Ele é o Deus fiel. Vale a pena confiar em Deus. Então, para nós cumprirmos o chamado do Senhor para a nossa vida, o Senhor exige de nós confiança. Nós temos que estar dispostos a confiar na palavra do nosso Pai, a crer que Ele vai cuidar de nós independentemente das circunstâncias e de todas as situações. O Senhor prometeu, por exemplo, para você que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu lá em Romanos 12:2 que a vontade dele para você seria boa, perfeita e agradável. Ele prometeu em Lucas 18:29 e 30 que se alguém deixasse casa, mãe, irmão, irmã, pai, filho, filha, receberia tudo isso no presente, em grande número, e no porvir ainda teria a bênção da vida eterna. Nós precisamos, irmãos, confiar na palavra de Deus, para nos atirarmos a cumprir o chamado dele para a nossa vida, para realizarmos a sua vontade. Eu não esqueço, irmão, de um livro precioso que eu li que contava a história de um jovem americano que estava num incêndio e a sua casa queimava muito e de repente então o seu prédio onde ele trabalhava, ele não sabia, o incêndio começou de baixo, ele ficou dando expediente até mais tarde. E de repente, quando ele resolveu ir embora, já era mais do que 6 da tarde, eram 7 horas. Ele se aproximou e apertou o elevador não vinha. E ele achou aquilo estranho. Quando ele abriu a escada, de repente veio a fumaça e o incêndio já estava tomando conta de tudo. E ele agora já não conseguia enxergar. E foi tateando, chegando perto da janela do seu escritório. Ele estava no 6º andar. E lá embaixo os bombeiros já tinham tudo preparado. Uma grande maca fora do comum. E eles diziam para ele: está tudo preparado, pula, pula, pula. Mas ele não conseguia pular. E o incêndio estava aproximando e parecia que ele ia morrer, até que alguém descobriu que o pai dele morava na esquina próxima. E mandaram chamar o pai dele. E deram então um megafone ao pai dele que disse: meu filho, amado do meu coração, os bombeiros estão aqui, há uma grande maca, está tudo preparado, você pode pular.
Então ele abriu os braços, mesmo sem ver, se atirou e foi salvo. Sabem por quê? Porque Søren Kierkegaard não estava certo nisso. Fé não é um salto no escuro. Fé é confiança na palavra do seu Pai. Fé não é um salto no escuro. Fé é confiança na palavra do seu Pai. Se o Senhor disse que vai cuidar de você, se Ele disse que vai te carregar no colo, se Ele disse que nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar, se Ele disse que vai suprir todas as suas necessidades, você pode confiar. Irmãos, quando eu senti o chamado ao ministério, meu pai foi contra, veementemente contra. Meu pai tinha sonho de ser médico, precisou trabalhar logo cedo, abriu uma construtora lá na nossa cidade, e já que ele não era médico, queria que seu único filho, homem, fosse médico. E desde menino eu cresci na cabeça com essa fala de que eu tinha que ser médico. Até que Deus me chama para o ministério, no final da adolescência, e eu disse ao meu pai: pai, eu vou ser pastor. Ele não acreditou, não deu ideia. Mas 6 meses depois eu mandei uma carta ao conselho. E o meu pai não era membro da igreja. E a situação começou a se complicar lá em casa. Ele começou a dizer que a igreja tinha feito uma lavagem cerebral no filho dele. E começou a brigar com a minha mãe. E de repente um dia sentou para discutir comigo. Nós sentamos 10 horas da noite, ficamos até 2 horas da manhã, a ponto dele virar para mim e falar assim: não pregue mais para mim, se eu for para o inferno é responsabilidade minha. E eu chorando diante dele, lamentando ouvir tudo aquilo. Não foi fácil. Não foi nada fácil. E durante os 3 anos do seminário, meu pai nem falava comigo direito. E quando eu voltava lá na cidade dele, eu pregava, os amigos dele, os amigos de boteco, todos iam me ouvir pregar e falavam: Deus está usando seu filho, tem uma mensagem abençoada, você precisa ouvir. Ele não ia me ouvir pregar. Quando o sogro, depois que nos casamos, ele era apaixonado por sua nora, mas quando eu levei Cleusa a primeira vez, ele nem olhou para a cara dela. Com raiva, foram 4 anos de raiva, irmãos. Muito complicado, muito difícil. E quando Deus me chamou, meu pai falou assim: a partir de agora, eu não te dou mais nem 1 centavo. Eu morava em Brasília nessa época. E ali eu já comecei a ver Deus fazer coisas, milagres pela fé. Mas eu me lembro no primeiro ano do seminário, a minha igreja tinha me prometido sustento, pagar a mensalidade, mas igreja tem desafios, né? E eu estava começando a namorar com a Cleusa, ela tinha um salário muito bom à época, mas teve um dia que o meu dinheiro acabou no JMC. Eu não tinha dinheiro para almoçar. Ela era minha namorada, até falou comigo: por que você não me pediu? Eu falei: você vai respeitar o homem que está te pedindo dinheiro logo no namoro? Presta atenção, minha filha, vou te pedir dinheiro não. E eu liguei para o pastor, que era pastor da minha igreja de origem, e falei: reverendo, hoje eu preciso que o senhor me ajude aí, eu não tenho o que comer. Ele virou para mim e falou assim: se vira, seminarista não passa fome. Do mesmo jeito eu peguei o telefone e pá, eu sou pecador, irmãos. E aí eu subi para o seminário. Nossa aula começava 1 da tarde. Eu falei: Deus, eu estou com fome. E tem um detalhe: eu não vou pedir nada para ninguém não. Reverendo Washington foi meu contemporâneo de seminário, entrou 2 anos depois de mim. E a esposa do Whirley, que cuidava da cantina, lembra, reverendo? Ela fazia uma coxinha gigante, né? Acho que ela sabia que o seminarista passava fome. A coxinha dela cabia na minha mão. E ali, chegando ali, a gente ali no pátio do seminário, o seminário tinha muitos alunos à época, os doutores estavam acabando de chegar dos Estados Unidos, reverendo Augusto, reverendo Heber, e todo mundo queria estudar no JMC naquela época. E nós então conversando ali, batendo papo, a aula começava 1h30, e 12h30, e eu ali conversando e tal, de costas para lá. De repente um colega, acho que tomou o seu lanche lá, e gostou muito da coxinha que a irmã comprou, e eu subi para o seminário e só falei: Deus, eu não tenho o que comer. O Senhor me chamou, e o Senhor disse que ia cuidar de mim. Eu não vou pedir nada para ninguém, Senhor. Agora é com o Senhor.
Se o senhor não resolver essa parada, talvez eu estou equivocado, o senhor não me chamou, eu tenho que arrumar minha mala e voltar para casa. Que luta, irmãos. E eu tinha 18 anos, então a fome, imagina, era magro que dava dó. Meu paletó listrado tinha uma lista só. E de repente eu estava ali, naquela fome, mas conversando como se nada tivesse acontecido. Chega um colega que é pastor em Cuiabá hoje, bate a mão no meu ombro assim por trás de mim. Fala: ô Rossi, você está bem? Estou bem, queridão. Ele: rapaz, eu tomei um lanche ali, comi uma coxinha, mas eu comprei outra, rapaz, e acabei de pagar, e eu percebi que se eu for comer essa coxinha é muita guludice. Você não se ofende de eu te perguntar se você aceita essa coxinha, não? Eu virei para ele e falei assim: você tem razão, você está certo disso? O que você quer comer, guarda para o lanche. Ele falou assim: não, rapaz, não. Depois eu como. Se você não se ofender, se você se ofender, eu dou para outro. Eu falei: não, você pode me dar. Gente, eu fui lá no bebedouro e enchi uma vasilha d'água. Vocês não sabem com a alegria que eu comi aquela coxinha. Aquela coxinha era a coxinha do meu chamado. Eu falei: Deus, obrigado, louvado seja o teu nome. No fim do dia, caiu uma oferta na minha conta que eu não sei de onde veio até hoje. Nós estamos falando de 1997. Mas Deus cuidou de mim, irmãos. Deus me sustentou. Deus cumpriu. E nunca no ministério, em todos esses 22 anos, 22º ano de ministério ordenado, o Senhor nunca faltou. O Senhor nunca deixou de cuidar. Deus é fiel. Ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre a sua palavra. Ele cuida de nós. Então, se esse Deus é tão fiel que deu Cristo na cruz para te salvar, creia em Jesus como seu Salvador. E se Deus está te chamando para um projeto desafiador, não tenha medo. Não fique travado. Se você tem a certeza de que o Senhor está te levando a isso, atire-se. O Senhor vai cuidar de você. Vai realizar tudo para a glória dEle. Vai te surpreender. Você tem que ter a convicção que é Deus que está chamando. Se você tiver essa convicção, realize a vontade do Senhor. Se Ele deu Jesus na cruz por você, Ele nunca, jamais vai te abandonar. Ele nunca vai deixar de cuidar de você. Como você tem reagido diante do chamado de Deus? Tem dito: Senhor, agora não. Senhor, eu sou pequenininho. É verdade, você é pequenininho mesmo. Mas quem está te chamando é o Senhor. Não queira fugir do chamado do Senhor. Ainda que haja grande dificuldade, se Deus te chamou, preste atenção, você não tapa o sol com a peneira. Você não tem como enganar Deus. Deus não é trouxa, com todo respeito. Obedeça ao chamado do Senhor. Pastor, quais são as exigências de Cristo para o chamado? Primeira delas, renúncia. Segunda delas, fé ou confiança. Terceira e última, missão. Terceira exigência de Cristo para o chamado é a missão. Deus chamou Abraão para cumprir uma missão. Segunda metade do versículo 2, o Senhor diz assim para ele: sê tu uma bênção. Vamos ler comigo, vamos lá? Todo mundo? Sê tu uma bênção. Uma exclamação, vamos ler como exclamação: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Missão de Abraão é missão abençoar. Podia ser a primeira missão da história. Missão abençoar. Abraão tinha um chamado para ser uma bênção.
Isso significa que ele tinha que abençoar todo mundo que tivesse contato com ele. Ele tinha que abençoar Sara, ele tinha que abençoar os seus empregados, ele tinha que abençoar as pessoas nas terras em que ele chegasse, ele tinha que abençoar os peregrinos, ele tinha que abençoar as suas gerações, ele tinha que abençoar todo mundo que se relacionasse com ele e tivesse contato com ele. Abraão foi uma grande bênção. Ele abençoou seu sobrinho, mas nem sempre ele abençoou. Houve vezes em que ele pisou na bola, no dia em que ele ficou com medo de ser assassinado e mentiu falando que Sara era sua irmã. Ela era meio irmã, mas era esposa, e Faraó levou a mulher para dentro do seu oásis. Imagine, meu irmão, um outro homem poderoso levando a sua mulher para dentro do oásis dele. Imagina a cara de Dona Sara, imagina o olhar que ela atravessou Abraão naquele dia. Aquele olhar, seu covarde, miserável, entendeu? Abraão enriqueceu, o Faraó deu um monte de riquezas para ele. Ele não foi bênção. As mulheres da casa de Faraó foram todas amaldiçoadas e ficaram estéreis. Nem sempre Abraão foi bênção. Quando ele temeu o homem mais do que a Deus, ele pecou. Mas ele se arrependeu e Deus mudou as circunstâncias. E Abraão, onde chegava, abençoava. Abraão chegava no lugar, construía um altar, armava a tenda, mandava furar poço, abençoou Abimeleque, abençoou Ló, abençoou todas as pessoas que tiveram contato com ele. Sua missão foi abençoar, a ponto de Deus dar o Filho de Deus na família dele, para abençoar o mundo inteiro. Abraão foi chamado para ser uma bênção. E nós que somos filhos de Abraão, fomos chamados para abençoar. No ano 2000, quando fomos ao Chile, com Cleusa nós lemos esse texto. E eu preguei em várias igrejas de São Paulo e de Minas Gerais naquela época. E eu onde ia pregava esse texto. Meu coração estava inflamado. E nós sentamos e falamos aqui, a missão da nossa família vai ser essa. Nós conversamos juntos, né, meu bem, lembra? Ela está atrás da coluna, lembra? Aí, ó, estou falando a verdade, viu, galera? Ela lembra. Então é o seguinte, nós vamos abençoar. Quem tiver contato conosco vai ser abençoado. E esse tem sido o nosso desejo desde aquela época. Mas não só somos nós na nossa família que somos chamados para abençoar. Você é chamado para abençoar. Eu quero perguntar para você nessa noite, quem tem contato com você é abençoado? Ou quem tem contato com você é amaldiçoado? Quem tem contato com você fica melhor depois que você passa? Ou você parece um estorvo que entristece a vida daquela pessoa e amaldiçoa a vida dela? Nós fomos chamados para ser uma bênção. Aqueles que estão em contato conosco têm que observar a presença de Jesus em nossa vida. Onde nós chegamos, nós temos que fazer a diferença. Gente, eu não sei se vocês já conheceram gente assim, que depois que a pessoa chega, ela chega, parece que a graça de Deus se manifesta, a bênção de Deus está ali. É gente que tem comunhão com Deus, gente cheia do Espírito Santo, que onde ela pisa o pé, ela faz a diferença para a honra e para a glória do nome de Jesus. O Senhor nos chamou para pregarmos o Evangelho a toda criatura, irmãos. O Senhor nos chamou para sermos instrumento de reconciliação. O Senhor nos chamou para sermos instrumentos de paz. O Senhor nos chamou para sermos instrumentos nas mãos de Jesus. Eu quero lhe perguntar, a sua vida tem edificado ou tem destruído? A sua boca só é aberta para falar mal das pessoas ou você é instrumento para abençoá-las e edificá-las? Nós temos o chamado de ser uma bênção. Quando eu estava no Chile, irmãos, um jovem pastor, eu pregava muito sobre missões, ainda mais que nós renunciamos nosso projeto aqui em São Paulo e fomos para lá. E Deus nos deu a bênção de viver um despertar espiritual ali. E nós desafiávamos muito a igreja. E havia uma irmã muito querida na igreja, Liliana Dias. Liliana Dias tinha quase uns 70 naquela época. Mais de 65 ela tinha. E ela chegava assim, pastor, eu estou sendo impactada com esses sermões. Mas eu não tenho muita facilidade de puxar conversa com as pessoas. Então eu tomei uma decisão. Eu tomo La Micro aqui em Las Condes. La Micro é o ônibus, tá? Eu pego o ônibus aqui e vou até para o centro de Santiago. Dava 40 minutos. E eu entro no ônibus, pastor, e eu começo a olhar quem está meio triste assim. E chileno, irmão, é muito mais introspectivo do que nós.
Nós brasileiros falamos pelo cotovelo. Brasileiro senta do lado do metrô, começa a conversar com alguém que nunca viu enquanto a vida inteira chileno. Não é assim não. Então, de repente, ela diz, eu olhava para alguém triste, e chegava do lado dessa pessoa, e perguntava para ela, eu posso orar por você? E ela me disse, pastor, tanta gente abriu o coração comigo, e eu tenho orado por tantas pessoas no ônibus, eu faço isso 2 vezes por semana, eu pego o ônibus e faço uma viagem de 40 minutos para orar por alguém, essa pessoa me pergunta, de que igreja você é? Onde eu posso ouvir a palavra na sua igreja? Por que você é desse jeito? Irmãos, nós temos que ser pessoas que abençoam, que fazem a diferença. Onde nós temos contato com as pessoas, nós temos que abençoar. Esses dias eu ouvi a história do reverendo Jeremias lá de Belo Horizonte, que eu achei maravilhosa. Ele disse que lá perto da igreja dele em Belo Horizonte tem uns comércios. E ele disse que ele sai conversando com as pessoas, né? Belo Horizonte é a cidade do avivamento, né, Prefeito Zé do Carmo? O senhor vê de lá o povo com o coração quebrantado, e ele sai dizendo para orar pelos negociantes e todo mundo aceita. E aí um dia então ele disse que chegou num negócio lá, de um homem, e falou assim, eu vim aqui, quero orar pelo senhor, eu sou crente. Aí o cara falou assim, sai daqui, não quero saber de crente não. Que história é essa? Você vem aqui, não preciso de sua oração não, eu tenho que trabalhar, não sei o quê. Aí ele disse que pegou a mão do cara e falou assim, como é que você chama? Apertou a mão dele, eu chamo fulano. Aí ele falou assim, Jesus abençoou fulano, a mulher dele, os filhos dele, os cachorros dele, o negócio dele, a vida dele, pegando na mão dele, abençoou aqui os clientes dele. Ele falou assim, o senhor é pastor, né? Sou. Ele virou e falou assim, o senhor é o pastor Jeremias? Ele falou assim, sou eu sim. Ele, pois é, minha mulher é mesmo da igreja do senhor. E eu quero dizer para o senhor que eu não gosto do senhor de jeito nenhum. Porque ela chega em casa e só fica falando que o senhor tem um sermão maravilhoso, que o senhor é um homem maravilhoso, e esse negócio de minha mulher ficar elogiando outro homem, eu não gosto disso não, então eu não gosto do senhor. Ele falou assim, ô seu Zé, eu sei quem é a sua mulher, deixa de ser bobo, ela fica lá na igreja chorando porque ela quer você do lado dela, ela só fala que ouve a palavra para te abençoar, deixa de ser bobo, vou orar com você aqui, vai lá para a igreja, eu espero você no outro domingo. E o cara foi. Foi 1, foi 2, foi 10, foi batizado, se tornou membro da igreja e nunca mais saiu. Irmãos, nós podemos abençoar. O que você está fazendo para abençoar outras pessoas? Você não tem que dificultar a vida de ninguém. Deus não te chamou para espezinhar a vida de ninguém. Quem espezinha a vida dos outros é o capeta e os filhos dele. Você não é filho do capeta. Deus te chamou para ser uma bênção. Quero lhe perguntar, a sua vida é uma bênção? Quem trabalha com você pode dizer que você é uma bênção? Na sua casa todo mundo diz que você é uma bênção. As pessoas podem dizer que quando você chega, a bênção de Deus se manifesta. Projeto abençoar, irmãos. Começou agora. Ei! Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nesse ano nós digamos, Senhor, eis-nos aqui. O Senhor mandou Abraão ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção. Eu quero pregar o Evangelho. Eu quero fazer toda a diferença para a honra e para a glória do nome de Jesus. Diga, Senhor, usa a minha vida. Eu quero abençoar minha esposa, eu quero abençoar meus filhos, eu quero abençoar meus colegas de trabalho, eu quero abençoar a tua igreja, eu quero abençoar aquelas pessoas que não têm Cristo e têm contato comigo. Faz de mim uma bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Se a bênção do Senhor estiver com você e sobre você, você vai ser um instrumento para mudar as circunstâncias, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Partiu, projeto bênção. Que Deus nos abençoe, para que sejamos bênçãos em suas mãos, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Ao final desta mensagem, nesta noite, eu quero lhe perguntar, qual tem sido a sua resposta às exigências de Cristo para o chamado? Você tem renunciado por amor de Jesus? Você confia que o Senhor não vai te abandonar, que vai te capacitar, que vai te usar e vai conduzir a tua vida para a honra e para a glória do nome dEle? Você se propôs a parar de viver para si mesmo e se dispôs a ser uma bênção onde estiver, para a honra e para a glória
do nome de Jesus? Pastor, por que eu devo fazer isso? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é nosso maior exemplo. Ele renunciou e deu a vida por amor de nós. Ele confiou no sustento e no cuidado do seu Pai, até na cruz, quando entregou a vida para pagar os nossos pecados. Ele cumpriu a promessa feita a Abraão, salvando os seus eleitos de toda raça, de cada tribo, de cada nação, de todos os tempos da história, quando deu a vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Se você se arrependeu de seus pecados e creu em Jesus, você é salvo. Se você quer ser salvo, arrependa-se hoje e creia em Jesus, que te amou e deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. Se Ele renunciou por você, se Ele confiou no cuidado do Pai, se Ele entregou a sua vida para ser uma bênção, que você renuncie hoje tudo por amor de Jesus, que você confie no cuidado e na bênção de Deus sobre você, que você se disponha a ser uma bênção, que Deus faça de você uma bênção, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Diga aí para o seu irmão nessa noite: sê tu uma bênção. Fala para ele aí: sê tu uma bênção. Fala aí para quem está do seu lado. Fala aí: partiu, projeto bênção. Fala aí: sê tu uma bênção. Olha aí para quem está do seu lado. Vamos falar todo mundo junto. 1, 2, 3, vamos lá. Sê tu uma bênção. Que Deus faça de você uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos ajude a nos entregarmos totalmente ao chamado do Senhor.